geógrafo ou historiador? Esse dilema sempre acompanhou aqueles que tentaram definir o professor Manuel Correia. Mas, para quem o conhece de perto, mesmo não sabendo bem a resposta para essa pergunta, vai afirmar com certeza que isso seria pouco para definir a vida desse homem dedicado aos livros. E é esse o convite que lhe fazemos agora, para que você conheça, a partir dos locais por onde passou e ainda vive nesses 80 anos de vida, o filho, irmão, pai, esposo, eterno estudante, professor, pesquisador e acadêmico, Manuel Correia de Oliveira Andrade. Sou o terceiro filho do Joaquim Correia. E aqui me criei. Passei a minha infância como qualquer menino de engenho. Jogando bola na bagaceira, tomando banho no riacho, e convivendo com os filhos dos moradores. E quando eu tinha 7, 8 anos, me botaram na escola em Vicência. Foi em Vicência que eu fiz amizades, joguei futebol, tive as primeiras namoradas, aquelas festinhas de São João eram muito animadas, festa de Natal também, andei de carrossel, me fiz lá. E ele desde pequeno, ele sempre foi muito estudioso, ficava aqui, responsável, não levava pau, entendeu? Sempre foi responsável, era uma coisa que meus pais faziam muita questão e estavam muito orgulhosos dele. O que a gente tem por Manuel é uma admiração muito grande. Essa admiração já vem de meu pai, né? Papai já previu o que Manuel seria no futuro. E meu pai era muito liberal. E não era de cobrar muitas coisas, não. Ele fazia questão de duas coisas. Primeiro, que eu não fumasse. E não sei se foi influência dele ou não, eu nunca fumei. Até hoje nunca experimentei. Segundo, que eu me formasse. Eu tinha que ter um título, porque ele achava que na classe média, se a gente não tinha um título, tinha mais dificuldade de se fazer na vida. Em 1933, papai botou num colégio interno no Recife. E aí eu fiquei lá, mas eu vinha sempre aqui, nas férias. E eu sou muito marcado pelo engenho. Eu costumo dizer que Jundiá não é um engenho, é um estado de espírito. Foi aqui que eu parti para tudo mais. E quando eu tenho uns problemas mais sérios, eu venho para aqui, para casa do meu irmão, passo um dia, 2, para recuperar. Aí isso é como se fosse parte de uma pessoa da família. Eu fui estudante do período da ditadura de Getúlio Vargas. E esse período foi um período muito agitado, de 41 a 45, quando eu saí. Eu era estudante de Direito quando o Partidão foi legalizado. E eu, entusiasmado, entrei no Partidão. Mas eu só passei 6 meses, porque o Partidão era muito rígido e queria nortear a maneira de pensar e agir. Eu já fui para ele, porque eu esperava que fosse libertário, e saí. Eu fui auxiliar do governo Miguel Arraes. Eu apoiei Miguel Arraes em 62 contra João Cleópatra. E depois o Arraes me colocou num cargo de confiança. Foi diretor superintendente do grupo executivo da produção de alimentos. Com a Revolução fui preso. Respondi inquérito, mas não apuraram nada que considerasse agressivo comigo. Mas eu fiquei muito vigiado e muito coagido mesmo. Eu não posso dizer que foi exilado. Eu saí do país, era mal visto pelo governo, mas não fui exilado, porque eu recebi o meu salário. Essa casa faz parte da minha vida, como a Universidade Federal faz, como o Engenho Jundiá faz, etc. Faz parte da minha vida. Eu recordo os tempos que passei aqui. O ginásio pernambucano tem uma tradição centenária. E chamavam os lentes do ginásio, tinha o prestígio dos professores da universidade. E aqui passou gente muito ilustre. Eu sou professor 2 vezes. Eu sou professor de ensino médio e durante anos escrevi livros didáticos para o ensino médio e ensinei nos principais colégios do Recife.
e sou professor de ensino superior, onde entrei na faculdade como assistente, fui promovido adjunto e fiz concurso de cátedra. Eu tenho uma cátedra do Colégio Estadual e uma cátedra da Universidade Federal de Pernambuco. Meu pai tinha muito gosto por leitura e tinha uma porção de livros. Grande parte dele está espalhado dentro dessa biblioteca. Ele me fez ler, ainda novo, Os Sertões de Euclides da Cunha. E quando eu tinha 14 anos, ele me deu um exemplar de Casagrande Senzala. Então eu fiz uma formação cultural profundamente impregnada de nordestinidade, de preocupação com o Nordeste, com os problemas do Nordeste, com a identidade nordestina, baseado nessa leitura. A maior parte desses livros eu tenho em casa. Eu morava numa casa da Madalena, mas eu passei a receber um visitante incômodo, que era o Rio Capibaribe, e me mudei para aqui em 1971, quando eu tinha 3 filhos comigo. Uma das filhas já tinha casado, já não morava comigo, mas 3 moravam comigo. E aí se espalhou bem pela casa. A proporção que os meninos foram casando, ele foi avançando nos quartos, avançando. Quando eu dei por mim, eu só tinha direito ao quarto do casal e uma sala de lado, que era a sala da rede, da televisão, era uma sala mais íntima. Mesmo lá ele começou enchendo, distante, enchendo de livro. Eu me aperriei. Não é possível, que eu estou morando numa dependência de uma biblioteca. Aí eu combinei com minha mulher, comprei um apartamento no Espinheiro e transformei esse no meu gabinete. Mas aí a biblioteca foi crescendo, foi ocupando tudo. Eu já estou num problema que ele já está super lotado. É uma loucura aquilo ali. Eu nem entro. Porque ele disse que não quer que ninguém arrume, porque se aquela desarrumação ali é funcional. Se a gente mexer em qualquer coisa ali, tirar do lugar, ele fica louco. Porque ele, naquela desarrumação, ele sabe tudinho onde é que está. Como entra aqui em casa uma média de 100 livros por mês, entre livros comprados e livros que eu recebo, já está bem acima de 40 mil. Eu recebi, na minha vida, quantidade grande de medalhas. Talvez mais de 40 medalhas. Dentre elas, saliento a medalha da Comenda da Ordem Nacional do Mérito Científico, a medalha dos 50 anos da Fundação da CAPES. Tem também medalha concedida pela Fundação Joaquim Nabuco, pela Universidade Federal de Pernambuco, pela Ordem dos Advogados de Pernambuco, a medalha do Dr. Joaquim Amazonas, pela Assembleia Legislativa e por outras instituições. E eu me interessei por fazer pesquisas históricas. Trabalhei no meu primeiro livro, que foi A Guerra dos Cabanos, publicado em 65. Bem, eu tenho uma posição um bocado interdisciplinar. E não separo nas pesquisas, bem definidamente, a geografia da história. Eu nunca me preocupei, quando estou estudando a questão agrária, nunca me preocupei em saber se estava fazendo geografia ou história. Eu me preocupava como era a questão agrária, que é fruto dos aspectos históricos, que é o geográfico. E eu escrevi uma série de artigos e uma série de livros sobre a questão agrária do Brasil. Um deles, que é traduzido para o italiano e para o inglês, e que é o mais famoso, é A Terra e o Homem no Nordeste. A Fundação me dá inteira liberdade de pensar. Eu faço as coisas, claro que seguindo as regras da Fundação, mas não tem nenhuma inibição, nem nenhuma controle ideológico, político ou científico. Olha, o Freste começou em dezembro de 42. O noivado em 45. E o casamento em abril de 47, até hoje. Ele era uma pessoa assim, alegre, contente da vida, muito conversador, muito atencioso, delicado. Eram tantas as qualidades que eu me afeiçoei a ele. No começo foi meio duro, porque ele era professor só de ginásio. Sabe, a vida de professor não é brinquedo, né?
Mas depois ele recebeu um convite de Gilberto Osório para ser assistente dele. Aí a situação melhorou, tanto economicamente como no magistério, né? Se o magistério de um curso superior é outra coisa, né? Eu ajudo muito ele nos trabalhos. Eu corrijo muito o que ele escreve. Eu pego os trabalhos dele, às vezes está assim, meio embaralhado. Eu estou tão acostumada com as coisas que ele escreve, eu vou dando um estilo mais suave, menos acadêmico, menos duro, uma coisa mais legível. Nunca se vive assim no mar de rosa. A gente às vezes tem uma preocupação, um aperreio, um aborrecimento, mas nunca é uma coisa de mim com ele, nem dele comigo. Tá? Somos muito felizes. A família é a base da sociedade. Seja qual for o regime, seja qual for a tendência política, social, ideologia, se não tiver uma base de família sólida, se desmorona. Tenho uma sensação, ao participar da cerimônia de posse nesta academia pernambucana de letras, de que eu estou encerrando uma viagem muito longa, que começou faz quase 80 anos, com o meu nascimento na Casa Grande Centenária do Engenho de Ar, em Vicência, e se coroou agora no casarão que pertenceu ao Barão Rodrigues Mendes e que hoje abriga a Casa de Carneiro Vilela. O tempo é inexorável. A Bíblia tem razão quando diz que tudo acontece na época que deve acontecer. Mas a gente vai, com o tempo, vendo as coisas, vai mudando, vai passando fases de vantagem, de alegria e fases de tristeza, mas ele está marcando, é inexorável. Quando a gente chega em cidade, tem muita história e pouca geografia. Eu tinha um grande amigo, foi meu companheiro de juventude, colega dele, que era Mário Souto Maior. E um dia ele comentou comigo que quando um dos dois estivesse decrépito, dizendo besteira, o outro avisava. Aí eu contei para ela, disse para ela, vai ser difícil porque vocês são quase da mesma idade, mas ela vai velha que eu 2 anos. Como é que um vai avisar o outro? Pode ficar em decrépito no mesmo tempo. Eu comecei a viver depois que eu conheci. Eu não tenho nada que me queixar dele, nem da vida que levam. Me considero muito feliz. E tudo que eu tenho na vida é ele e são os filhos e os netos. Me tirando qualquer um deles, me tira tudo. Gosto muito de você, acho que minha vida completa com você. Não podia imaginar casada com outra pessoa que não fosse você. E eu acho que do mesmo jeito você pensa de mim. Somos muito felizes.